Olá, queridos. Estamos aqui gravando mais um estudo e o tema de hoje é a falta de fé. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 8. Lucas 18, 8. Olha o que diz o texto. E eu lhes digo, ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esta é uma pergunta que o Senhor faz para nós. Poucos de nós achamos que sofremos com a falta de fé. Os pastores só falam do poder da fé. Existem vários livros que falam sobre a fé. Grandes projetos têm sido feitos em nome da fé. Mas se isso é verdade, por que Jesus disse isso? Há uma pista sobre a resposta desta pergunta, lá em Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Olha o que diz o texto. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, e que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajam-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido do engano do pecado. Olha o que a palavra diz. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Nós afastamos de Deus porque duvidamos da sua fidelidade. Não permita que a incredulidade crie raízes. Às vezes pode parecer distante, mas jamais duvide da fidelidade de Deus. Infelizmente, conheci muitos seminaristas que se formaram pastores sem fé alguma, pois eram forçados a demonstrar a fé para não serem ridicularizados. E esses, infelizmente, hoje são pessoas frustradas, derrotadas, porque a palavra diz que a fé sem obras ela é morta. Então nós precisamos exercitar, precisamos sim ter experiências com a fé. E eu quero, através desse estudo, eu quero mostrar a seriedade que é a falta de fé nas nossas vidas. E nós estamos vivendo um tempo muito delicado, onde nós precisamos sim, amados, crer nessa palavra, crer nas suas promessas, e nós precisamos fazer a nossa parte. Porque senão nós teremos dias que nós não vamos conseguir continuar caminhando. Vamos sentir desanimados, vamos sentir entristecidos, oprimidos, nós vamos nos sentir totalmente presos, sem projeções, sem sonhos. Em nome do Senhor Jesus, não permita que nenhum desses sentimentos tenha força sobre a sua vida, mas que você possa ter fé na palavra do Senhor. Creia nas promessas do Senhor. Elas não foram adiadas, elas não foram tiradas da sua vida, mas você precisa entender que não é o momento que determina o dia que você vai vivê-la. Não, quem determina isso é Deus, é Ele que dá ordem. Então que o teu coração esteja preparado para receber das promessas de Deus, para que você desde já o reconheça, para que você desde já a tua caminhada seja desfrutando do seu poder e do seu amor, através do seu testemunho, da sua vida. Então, a primeira, eu quero mostrar a seriedade que é a falta de fé em nossas vidas. Primeiro, a incredulidade é o pecado que mais irrita a Deus. Lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 2 e 3, Israel chega a um deserto chamado Sim. Lá não havia água e o povo nervoso culpava Moisés. Olha o que está escrito lá, Êxodo 17, versículo 2 e 3. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? E por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito
para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Olha a atitude deste povo, amados. O povo tratou Moisés como um operador de milagres, mas nenhum daquelas pessoas orou crendo. Se Deus tem feito maravilhas e abriu o mar, Ele nos dará água. Diante de tantas reclamações, o Senhor disse a Moisés chegar a uma rocha e bater nela com seu cajado. Então os rios de água fluíram e saciou a sede daquele povo. Mas Deus ficou muito irritado com a atitude daquela gente. Lá em Êxodo capítulo 17, versículo 7, diz assim: e chamou o nome daquele lugar Massa, em Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Amados, Deus não ficou irritado com as reclamações em si, mas ele ficou irritado pela falta de fé das pessoas. Mesmo ele tendo operado milagres grandiosos naquelas vidas, não teve o reconhecimento daqueles homens, daquele povo. A segunda, a incredulidade impede o livramento do poder do pecado. Toda causa do pecado é a incredulidade. Muitos já desistiram de lutar contra o pecado. Então Deus não o abençoa. Amados, nós podemos ter nossas fraquezas, mas Deus, Ele está olhando para o quanto você está lutando contra ela. O fato de você desistir é que você não crer que o poder do Senhor pode te fortalecer e te ajudar. A palavra diz para nós resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. E nós temos que resistir à nossa carne também. Porque toda tentação, ela não vai tentar contra o teu esforço, mas ela vai tentar contra a sua fraqueza. Ele só abençoa e tem paciência com aqueles que odeiam o pecado e luta contra ele. Paulo expressou isso lá em Romanos, capítulo 7, versículo 24. Olha o que diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas no versículo seguinte, no versículo 25, olha o que o apóstolo Paulo fala: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Muitas pessoas querendo apagar os seus pecados com promessas. Do mesmo modo, muitos querem vencer o pecado com as suas próprias forças. Mas não é assim que funciona, querido. Nós precisamos buscar no Senhor para nos fortalecer. Olha lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16. Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiandamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos a misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Então, amado, nós precisamos nos achegar ao Senhor. Nós precisamos nos voltar ao Senhor, nos converter ao Senhor, porque é Ele que vai nos purificar, é Ele que vai nos dar vitória, é Ele que vai nos fortalecer, é a sua palavra que vai manter-nos em pé, é o Espírito Santo em nós que vai nos dar forças. A palavra diz: naquilo que nós somos fracos, Ele nos faz forte. Então, querido, não é desculpa, nós só precisamos querer. E Ele espera isso de cada um de nós. O querer vem de nós. O querer vem de nós. Terceiro, a incredulidade bloqueia os nossos ouvidos para Deus. Olha só, amados, a incredulidade
bloqueia os nossos ouvidos para Deus. Zacarias foi um pai do profeta de João Batista. Ele era um homem de Deus sério, fiel, esperava pela vinda do Messias. Porém, ele duvidou da promessa e não entendeu quando Deus falou com ele. Abre comigo lá em Lucas capítulo 1, versículo 1, de 1 a 20. Lucas 1, de 1 a 20. Olha o que diz o texto. Diz assim: visto que muitos houve que empreenderam a uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Versículo 2. Conforme nós transmitiram os que desde o princípio foram deles, testemunha oculares, ministro da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois da acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te-ei por escrito ao excelentíssimo Teófilo uma exposição em ordem, para que tenham plena certeza das verdades que fostes instruídos. Versículo 5. No dia de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e sendo eles avançados em dias. Ora, e aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo os costumes sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele em temor. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome João. E em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E se converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher é avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo, e não poderá falar até o dia em que estas coisas venham realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, a quais ao seu tempo se cumprirá. Amém, queridos? Olha então, Zacarias é visitado por esse anjo e recebe essa palavra maravilhosa, porque o Senhor tinha visto as orações que eles faziam. E eu quero falar nesse dia, o Senhor está ouvindo as suas orações, o Senhor está ouvindo o seu choro, nenhuma das suas petições estão deixadas de lado. A palavra diz que cada lágrima que nós derramamos são separadas no outro, porque eu tenho certeza que essas lágrimas se reverterá e serão as nossas alegrias. Nenhuma das nossas lágrimas são perdidas. Aqui está uma prova do poder e da misericórdia do Senhor. O Senhor visita e traz uma palavra a Zacarias. Mas esse homem, ao invés de crer de imediato,
Ele não precisava prova nenhuma, porque ali estava o anjo do Senhor, ao qual falou coisas que só ele sabia. Ao invés de olhar para o poder de Deus, Zacarias olhou para as limitações. E quais eram as limitações? Eles eram avançados de idade, a mulher era estéril. Então ele só colocou seus olhos nas limitações. Quantas vezes nós colocamos nossos olhos nas limitações? Nos problemas, nas impossibilidades. E agora o que vai ser diante dessa pandemia? O que vai ser o meu trabalho? O que vai ser o meu negócio? O que vai ser o meu ministério? O que vai ser o meu futuro? Amados, o nosso futuro pertence a Deus. E Ele está cuidando para que nenhuma das suas palavras deixe de ser cumpridas. Todas elas serão cumpridas. Ele tem autoridade, Ele tem o domínio, Ele tem o poder para que você possa viver cada dia o sobrenatural. Não há limitações para que Deus não possa realizar. E quando o anjo falou isso para ele, deixou ele mudo. E ele ficou mudo até que se concluísse. Porque Zacarias não iria mais falar, não iria mais se contaminar com as palavras que saíam da sua boca. A incredulidade pode nos impedir de ver muitos milagres, queridos. Então não permita que o teu coração se encha da incredulidade. A falta de fé limitou a ação de Jesus, do próprio Jesus, no seu ministério. Mateus capítulo 13, versículo 58, olha o que diz. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. O único momento que Jesus não fez muitos milagres foi nesse momento, onde ele estava na sua cidade, Nazaré, onde as pessoas conheciam Jesus, o carpinteiro, onde eles conheciam Jesus na sua infância, e ali eles não puderam crer no Senhor Jesus, e a palavra diz que por causa da incredulidade daquele povo, Jesus dali não pôde realizar muitos milagres. Como superar a incredulidade? Como superar a incredulidade? Primeiro, ler a palavra. É a palavra que vai nos fortalecer. É a palavra de Deus que tem poder para vencer a incredulidade. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, olha o que diz o texto. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, amados, não adianta, não tem uma fórmula a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser o nosso modelo, o nosso manual. É ela que vai nos guiar e nos direcionar, e nós vamos ver milagres, nós vamos ver o sobrenatural, e nós vamos tomar aquela palavra para nós. E diante das situações que nós estamos vivendo, nos momentos mais difíceis. Outro caminho importante é declarar a verdade, rejeitando todo pensamento mentiroso que promove a incredulidade, amados. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz assim: destruímos os argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para tomá-lo obediente a Cristo. Então, amados, não permita que a tua mente, as setas que são lançadas na sua mente, ela venha contaminar todo o teu coração, tua vida. Não permita, irmãos. Rejeite situações, rejeite as suas limitações. Declare a verdade, declare a palavra do Senhor, declare as promessas do Senhor. Conquiste, comece a crescer da palavra. Então, primeiro, leia a palavra, a Bíblia. Segundo, declare a verdade. Terceiro, orar, pedindo por mais fé. Marcos capítulo 9, versículo 24, diz assim: imediatamente o pai do menino exclamou:
creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Jesus faz uma pergunta para esse homem que tinha um filho endemoniado. Você crê que ele pode ser liberto? Você crê que ele pode ser curado? Aquele homem foi sincero. Creio, mas ajude-me a vencer a incredulidade. O Senhor está aqui para te ajudar a você vencer a incredulidade. Nós vamos sair desse momento delicado e difícil, vencendo a incredulidade. Então eu desafio você a não se render às suas fraquezas, às suas limitações, ao pecado, mas que você possa buscar do Senhor a libertação, o fortalecimento, e possa fortalecer a sua fé. Que você não duvide da ação de Deus, que você não duvide do poder de Deus, que em nenhum momento você questione o que o Senhor o que você está vivendo hoje. Não questione, amado, mas busque no Senhor ter sabedoria e discernimento. Busque ter no Senhor a revelação. E o Senhor vai revelar para você todos os dias. O Senhor vai revelar para você aquilo que Ele tem para realizar na sua vida. Então, amado, vamos aqui entender, lembrar, a incredulidade é o pecado que mais irrita a Deus. Amém, queridos? Nós falamos lá sobre aquele momento que o povo se volta contra Moisés. A incredulidade impede o livramento do poder do pecado. Então, amado, quando nós simplesmente cedemos e não lutamos contra o pecado, a incredulidade bloqueia os nossos ouvidos para Deus. Como Zacarias recebe uma palavra, mas só que ele fica preso na situação. Mas o anjo ainda teve misericórdia e deixou ele mudo para que ele não se contaminasse mais. Amados, eu creio que o Senhor está nos levando para um tempo novo, um tempo em que nós vamos viver essa fé, e essa fé será verdadeira nas nossas vidas. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero orar para que você busque e possa se fortalecer e possa estar cada vez mais crendo nas promessas do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, o Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor sabe as nossas inseguranças, o Senhor sabe de tudo aquilo que nos prende e que nos impossibilita, Deus, de crescer, de romper. Então eu peço no nome do Senhor Jesus, que caia por terra toda opressão, toda incredulidade, todo medo, toda angústia, Senhor, todo pecado, caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, que os teus filhos sejam fortalecidos na tua palavra, sejam fortalecidos da oração, sejam fortalecidos da palavra que sai da sua boca. Senhor, nós vamos viver dias maravilhosos, e esses dias serão, Senhor, gloriosos, porque nós vamos, Senhor amado, ter experiências maravilhosas com o Senhor. O teu Espírito habita em nós, e ele nos fortalece para que possamos viver a vitória do Senhor. Então, Pai, que o Senhor possa ajustar a nossa fé, e que possamos sim, Senhor amado, em todo momento, possamos sim, Pai, colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, queremos nos levantar nesse tempo, queremos ser, Senhor amado, os atalaias, queremos ser, Senhor amado, a luz desse mundo, queremos ser o sal, Senhor amado. Usa-nos, Senhor, ó Deus, que cada vida possa, Senhor amado, possa se levantar, ó Deus, nesse momento em que parece que todas as coisas querem impedir de nós caminharmos, mas eu ordeno que agora caia por terra todo impedimento, toda enfermidade, toda opressão, todo desânimo, caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, que haja uma visitação do teu Espírito sobre o teu povo, e haja um resgate da tua noiva, Senhor, nesse tempo, para que os teus filhos vivam o sobrenatural, debaixo da graça, do amor e do teu poder, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Compartilhe essa palavra. Esteja conosco. Estamos juntos nessa batalha. Deus abençoe, queridos.